Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Gilles Ramesh, detetive totalmente particular de Alejandro Jodorowsky e Durandur, certo? Publicação da editora Veneta de novembro de 2022. É um formato europeu pequeno, ele não é exatamente europeu, ele foi reduzido, certo? Mas ele tem as mesmas proporções. Nesse gibi aqui, ele tem 100 páginas e foi lançado originalmente em 2003 pela Le Humanoides Associés. Como o próprio autor do gibi fala no seu começo, certo? No prefácio, Gilles Ramesh, ele foi feito para extravasar, para expelir o que há de pior no ser humano. E comenta que se suas principais obras, no caso as obras de Jodorowsky, certo? O Incal, ele fala aqui de outras também, João Solo, Aleph Tuh, certo? Como essas obras elas têm uma tendência ao altivo, certo? Gilles Ramesh seria seu oposto, seria sua sombra, seria algo que traria o pior na alma humana, certo? Com nomes e citações referentes à epopeia de Gilgamesh, Gilles Ramesh é um detetive particular que viveu o diabo na guerra, certo? Eu acho que foi Guerra da Coreia que aparece aqui, mas pode ser Segunda Guerra, certo? Que ele mostra aqui numa cidade, e ele vira detetive numa cidade podre, certo? Uma cidade imunda, sempre envolto em coisas sórdidas, se tornando detetive nessa cidade. O Jodorowsky nunca nomeia, mas parecida com Nova York, certo? Porém, será que Gilles é mesmo o pior da podridão humana? Eu pergunto. Ou apenas convive com isso? Que para sobreviver no mundo cão, ele precisa criar concessões, transgredir regras, certo? E seguir a cartilha para ter o que é seu, para ter o seu lugar, certo? Justamente uma pessoa que precisa espancar, que é melhor do que ser espancado, certo? Ele vive assim, não porque quer. Não podemos interpretar suas ações como malignas, mas porque ele precisa viver assim. É o lugar que ele precisa ocupar para sobreviver. Nós temos histórias envolvendo, certo? Histórias noir envolvendo o grotesco com um certo realismo fantástico. Na primeira história, o Gilles atende o desejo de uma camisa, certo? Querendo sua vingança pelo seu dono ter sido morto. Nessa segunda história, ele enfrenta nada mais nada menos que um golem de porra. Já que tem uma coisa fundamentada, o cara vai caçar um assassino numa casa pornográfica que é dona, um judeu é dono. Então o que aparece para se vingar lá é um golem de porra, nada mais nada menos. E na terceira história, onde o Gilles Ramesh ele enfrenta nada mais nada menos do que um Jesus do voodoo. Isso mesmo. Então são histórias que são calcadas nesse realismo fantástico latino-americano. E Gilles atende e faz essas coisas, certo? Sobrevivendo nesse meio. É apenas na penúltima história, certo? Que a história mais magnífica, inclusive, do gibi, a gente vê o Gilles agir no seu habitat e conhecer algo que nunca teve antes, que é a felicidade. No meio de um corpo cheio de merda, ele encontra a felicidade. Na figura de Vera, com quem ele vai se apaixonar. Então a gente vai ter esse desenrolar aí dessa história, e mesmo ao final, ensaboado de merda, você vai ter empatia, certo? A Vera dá uma bela de uma cagada nele, e ele fica a história todinha ensaboado da merda de sua amada. Você vai ver o Gilles, certo? Você vai ter empatia pelo Gilles.
você vai ter uma sensibilidade para o seu papel tragicômico que ele ocupa na história. Excelente esse penúltimo capítulo, aliás. Eu acho que ele sintetiza bem o gibi. E no final nós temos uma história que vai contradizer tudo que eu tinha dúvida antes. O Jodorowsky não vai deixar dúvidas. Não é produto do meio porra nenhuma. Você tá errado, seu otário youtuber. O Gilles é isso mesmo, é essa bosta escancarada na sua cara, abre a boca e coma, certo? É esse pus, certo? Amarelo sangue que sai do seu rosto e cai bem no seu hambúrguer. O Gilles é isso mesmo, ele não tem concessões, ele não tem restrições, ele é o que ele é apenas. Aceite, certo? O Jodorowsky vai dizer isso nesse último capítulo. Quem sou eu para dizer do alto do meu canalzinho de YouTube o que um gênio como Jodorowsky deve ou não achar de sua própria obra, certo? Na arte nós temos um pseudônimo para identificar uma arte soberba. Durandur, certo? Desenho gibi, é um pseudônimo aí, não sei de quem é, mas ele não poderia ser o artista que deixaria melhor esse gibi, ou pior, a estética dessa nojeira. Gibi muito bom, Gilles Ramesh, detetive totalmente particular, recomendo para aqueles que não são fracos de coração e gostam de charfundar na nojeira humana. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.